Nós vamos passar agora para o painel Administração Pública e a Gestão Inovadora. Nós convidamos para subir ao palco o coordenador dos trabalhos, o administrador Afonso Vitor Viana de Andrade, presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. Vamos recebê-lo. Chamamos para o palco o painelista administrador Eduardo Loureiro, por gentileza. Eduardo Loureiro é deputado estadual, foi prefeito da cidade de Santo Ângelo por 2 mandatos, de 2005 até 2012, e presidente da Associação dos Municípios das Missões por 2 vezes. É formado em Administração de Empresas na Universidade Regional Integrada, URI, com mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Foi professor da disciplina de Gestão Pública no curso de Administração na Universidade Regional Integrada e no Instituto de Ensino Superior de Santo Ângelo, IESA. Eduardo Loureiro é um gestor com reconhecimento estadual. Já foi outorgado com os seguintes prêmios e distinções: Administrador do Ano, Prefeito Amigo da Criança, Selo Empreendedor e Prêmio Gestor Público. Nós vamos agora convidar para vir ao palco o painelista, engenheiro comercial Mariano Zambrano. Governador da província de Manabí, no Equador, foi deputado constituinte do Equador, ex-presidente da Organização Latino-Americana de Administração, empresário privado da área marítima e logística, foi também presidente da Câmara da Produção da província de Manabí. Por gentileza, queira ocupar seus lugares e nós vamos passar a palavra, então, ao coordenador dos trabalhos, o administrador Afonso Vitor Viana de Andrade, que vai conduzir este painel. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao presidente Walter, a equipe que organizou este fórum, esse evento, de nos permitir de estarmos aqui como coordenador de uma das mais importantes painel que nós vamos ter, que é a Administração Pública e a Gestão Inovadora. Está conosco aqui, como já foi anunciado, o deputado estadual, colega administrador Eduardo Loureiro, experiência de ex-prefeito de prefeitura. Está também conosco aqui o engenheiro Mariano Zambrano, prefeito de Manabí, no Equador. Eu tinha pedido aqui as pessoas para nos orientar. A palavra prefeito, no nosso entendimento, nós somos os prefeitos da cidade. Lá significa, é o governador do estado de uma província no Equador. Uma experiência muito grande vai nos passar. Bom, o nosso tema aqui hoje é um dos temas mais importantes que está no Brasil. Chama-se Administração Pública e a Gestão Inovadora para as administrações públicas. O que nós vemos hoje, ontem foi falado aqui num dos eventos, na abertura, um dos itens que nós deveríamos aprender, que nós administradores sabemos fazer, e bem, é fazer cumprir os orçamentos e as metas que a gente traça. O Brasil hoje passa por esse problema em todos os setores. Começamos lá em cima, no presidente, na presidente, e terminamos aqui embaixo nos prefeitos. Essa dificuldade, inflação, a falta de receitas, elas são mal administradas. Quando o país é mal administrado, é isso que nós estamos vendo aí: desequilíbrio, inflação, enfim, uma série de distorção que vai gerando em cadeia, e quem paga é o consumidor, quem paga são os elementos que pagam impostos. E nós vemos aí que um tema desse, ele é tão importante que se nós tivéssemos administradores à frente das empresas, como temos hoje nas empresas, se nós tivéssemos nas prefeituras, talvez o Brasil fosse outro. A gente tem visto administradores já comandando a sua prefeitura na sua cidade, e são aquelas que mais prosperam, são aquelas que aplicam os recursos certinho, são aquelas que cumprem com os organogramas, cumprem com a estrutura da administração e faz valer todo o aprendizado que a gente teve na escola e na iniciativa privada. Eu também tive uma experiência de prefeitura de 8 anos,
e procurei fazer tudo aquilo que eu aprendi na escola, na minha vida privada, dentro da prefeitura. Falam muitas vezes que os recursos são poucos. Realmente é um valor muito pequeno que são transferidos às prefeituras. Mas quando as prefeituras aliam o pouco dinheiro e a sabedoria da administração, o pouco rende e consegue ainda fazer muitas coisas. E hoje nós vamos ter aqui na nossa mesa 2 experientes que lidam com esse problema público no dia a dia. E depois vamos falar das inovações, das coisas importantes. E no final, eu vou dizer algumas palavras sobre a crise que a gente vê e que acho, como administrador, daria nossa opinião para fecharmos o fórum, o que deveriam fazer pela experiência, pelos longos anos de vida que nós tivemos e por passagem na área pública, municipal e estadual. Então, eu gostaria de abrir aqui a nosso painel, o nosso deputado administrador, Eduardo Loureiro, que é ex-prefeito de Santo Ângelo, uma cidade próspera, pequena, mas muito organizada, e vamos passar para que ele possa falar aí pelos 35 minutos. Eu queria, antes de passar a palavra para ele, só lembrar o seguinte, que as perguntas deverão ser feitas por escrito, que conforme ficou organizado, conforme ficou acertado, ela não será aberta ao público para cada um fazer a sua colocação, mas poderão fazer por escrito, nos trazer, que nós encaminharemos e selecionaremos e vamos fazer dentro do tempo necessário aqui. Então, vou passar a palavra aqui ao deputado, colega administrador, para que ele possa fazer, durante seus 30 minutos, a sua colocação. Bom, eu queria inicialmente cumprimentar cada um dos senhores e das senhoras, fazer uma saudação especial aos meus companheiros da mesa, saudar o administrador Afonso Viana, que é o presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais e que traz consigo também uma experiência na gestão pública, porque já foi prefeito da sua cidade, lá em Minas Gerais. É um sofredor também, né, como todos os prefeitos desse país. Também quero cumprimentar de modo especial o engenheiro, governador, lá eles chamam de prefeito, mas na verdade para nós aqui se equivale ao cargo de governador do estado, da província de Marabi, o engenheiro Mariano Zambrano, a quem eu quero fazer uma referência especial, que nos dá a honra da sua presença aqui no Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar também o Walter Lemos, que é o presidente do nosso Conselho Regional de Administração aqui do Rio Grande do Sul. Foi ele que nos gentilmente convidou para que nós pudéssemos participar desse painel. E permitam-me que eu também faça uma saudação aos meus conterrâneos, né? Para minha surpresa, logo que eu cheguei aqui, eu me deparei com muitos administradores que vieram lá da minha região. Eu sou da região das Missões, que fica no noroeste do estado, e, para minha alegria, pude reencontrar aqui o meu grande amigo, professor Mauro Crois, que é missioneiro, que foi meu professor, que foi o meu orientador da monografia, do curso de administração ainda na graduação, e que é uma pessoa que eu tenho assim uma referência, um carinho e uma administração, nós vamos falar, né? Mas eu tenho uma admiração muito grande, né? O professor Mauro acabou sendo também o meu padrinho de casamento, né? Tamanho a nossa amizade e a minha admiração por ele. E hoje é conselheiro, né? Está lá no Conselho, né, Federal de Administração. Também o professor Pedro Bittenbender, que vem lá de Santa Rosa. Eu vi a professora Helenice também, que foi a minha professora lá na URI. Também a minha saudação, a professora Nádia, o professor Vitor, não é, que hoje está lá na Universidade Federal de Santa Maria, e ele que me convidou para ser professor lá da URI, em Santo Ângelo, quando era o coordenador do curso lá, da nossa área, do curso de administração. Então é uma alegria poder rever aqui, né, esses amigos, esses conterrâneos que estão participando aqui deste encontro. Mas eu queria fazer primeiramente um agradecimento então ao Conselho Regional de Administração, que nos fez esse convite para que nós pudéssemos estar aqui, falar um pouco sobre
a gestão pública, a administração pública, a partir também da nossa experiência que nós vivenciamos lá em Santo Ângelo. Eu fui prefeito lá da minha cidade de 2005 até 2012. Eu cumpri 2 mandatos. Fui reeleito no ano de 2008. Então, com base nisso, com base nessa vivência, eu não sou nenhum especialista, eu sou muito mais um curioso na área da administração. Esse tema que é tão importante, não é, para o nosso país. Hoje nós vivemos uma crise econômica no Brasil, e os problemas que a gente assiste nos governos, na gestão pública, não são à toa, né? Nós, infelizmente, não temos, no meu modo de ver, efetivamente uma cultura voltada à gestão, incorporada no setor público. Os problemas se verificam em vários lugares, em vários governos, e não vamos muito longe. Hoje nós estamos vivendo aqui, no estado do Rio Grande do Sul, uma crise talvez sem precedentes na nossa história. Nos últimos 44 anos, o Estado gastou, em 37 deles, mais do que arrecadou. Em apenas 7 desses últimos 44 anos, o Estado trabalhou com superávit financeiro. A dívida hoje do Rio Grande do Sul, ela chega a quase 60 bilhões de reais, quase 2 vezes o seu orçamento anual. O déficit projetado para este ano de 2005, ele supera os 5 bilhões de reais. Só o rombo da Previdência, que aliás é um dos grandes problemas hoje do Brasil, e talvez o principal problema aqui do Rio Grande do Sul, ele supera, neste ano de 2015, mais de 7 bilhões de reais. Então o Estado do Rio Grande do Sul, e todos nós, e quem mora aqui, quem acompanha sabe disso, ele vive uma crise violenta. Ele perdeu completamente a sua capacidade de fazer investimentos. O Estado não tem nem mesmo recurso hoje para pagar o salário dos seus funcionários, que estão aí nas ruas, estão em greve nesta semana. Tá bem, acho que melhorou, né? Estão aí os funcionários em greve, ocupando as ruas de Porto Alegre, ocupando lá a Assembleia Legislativa, o local onde nós trabalhamos. Então, o que a gente assiste, via de regra, nos governos e no setor público, no modo geral, é justamente a ausência das técnicas, das ferramentas que fazem parte da boa governança e que têm sido usadas, né, largamente pela iniciativa privada. Então, eu, no meu modo de ver, este talvez seja o grande desafio, não é? Incorporar esse conhecimento, incorporar estas técnicas, estas ferramentas dentro do setor público para que nós possamos ter uma gestão mais eficiente. Então, é um pouco desta reflexão que eu quero fazer aqui. E para poder entender a administração pública, nós precisamos conhecer as suas características, as suas peculiaridades, compreender em que contexto hoje nós estamos inseridos. Então, eu quero, não é, fazer esta reflexão exatamente a partir disso, né? Então, eu começo trazendo aqui alguns elementos que interferem na administração, que compõem a gestão pública. Nós temos o Estado, que é este ente intangível, que tem a soberania, que detém o poder. Nós temos o governo, que é um instrumento do Estado para que se possa alcançar os seus objetivos, que estabelece as diretrizes, que troca aqui no Brasil de 4 em 4 anos, e nós temos a administração, que é um instrumento do governo para cumprir também os seus objetivos, que é promover o bem comum. Quer dizer, a administração pública, ao contrário do governo, é permanente. É o aparelho, é o aparato do Estado. Nós temos ali os recursos humanos, os recursos administrativos, os recursos financeiros, e a administração, ela serve justamente para poder transformar em algo concreto aquilo que os governos estabelecem como prioridades, como importantes. Com relação às peculiaridades da administração pública, quer dizer, nós precisamos compreender
quais são as semelhanças, quais são as diferenças entre a administração privada, entre o setor público. No meu modo de ver, nós temos muito mais semelhanças, convergências do que diferenças. As principais são essas, quer dizer, todas as entidades privadas ou públicas, elas utilizam técnicas, né, administrativas, como o planejamento, a organização, a direção e o controle, que é a essência da administração. A divisão do trabalho utilizará técnicas semelhantes e haverá funções idênticas, como orçamento, financeira, contábil, de recursos humanos e assim por diante. E as principais diferenças, elas são essas três aqui, no meu modo de ver. Quer dizer, um governo ele tem como objetivo maior proporcionar o bem-estar à coletividade, enquanto que a iniciativa privada tem como objetivo primordial o lucro financeiro. Quer dizer, o governo ele trabalha para o conjunto da sociedade, ele não tem que necessariamente ter lucro financeiro, ele tem que sim prestar serviços eficientes para a população e melhorar a vida das pessoas. Esse é o foco, este é o objetivo. Enquanto que a administração privada, ela trabalha muito mais para um grupo específico visando efetivamente um retorno financeiro. Na administração pública, só se faz o que a lei permite. Talvez esta seja uma diferença fundamental e que explica também, muitas vezes, esse engessamento, esta falta de flexibilidade que a gente verifica no setor público de um modo geral. Porque os governos, eles não têm toda esta discricionariedade, não é que tem a administração privada. Quer dizer, para tomar qualquer decisão, precisa ter uma norma legal, precisa ter uma autorização, muitas vezes legislativa, enquanto que na iniciativa privada é exatamente o inverso. Quer dizer, na iniciativa privada se faz tudo aquilo que a lei não proíbe. Quer dizer, não sendo proibido, não tendo qualquer tipo de impeditivo, você pode fazer. Então você tem uma liberdade muito maior para agir no setor privado do que no público. A cúpula da administração é frequentemente substituída em função do partido vencedor das eleições, quer dizer, essa descontinuidade, ela dificulta o planejamento, as ações de longo prazo, quer dizer, os governos acabam pensando, planejando, agindo, apenas tendo como horizonte o período do seu mandato, que aqui no Brasil é 4 anos, quer dizer, não há uma cultura de longo prazo, de visão de longo prazo dentro do setor público, não é o contrário da administração privada, onde o poder de mando raramente se altera e a continuidade da alta administração é a regra. Bom, com relação, eu acho importante a gente olhar um pouco isso e saber da onde nós viemos, onde estamos e para onde nós devemos ir. Então aqui nós temos a evolução histórica da administração pública, né? Dentro desta perspectiva, nós temos 3 modelos de administração, começando pela administração patrimonialista, passando pela administração burocrática, que na verdade é isto hoje que caracteriza, é este modelo que está implementado, vigorando hoje no nosso país, mas nós temos a administração gerencial, que talvez seja a grande solução, a busca e o caminho que nós temos que percorrer. Então, rapidamente aqui as características de cada uma. A administração patrimonialista, que vigorou até o início do século passado, ela tem estas características marcantes, né? Talvez a mais importante delas é a confusão entre o público e o privado, o endeusamento do soberano, quer dizer, não havia uma organização, não havia carreiras de Estado, aquilo, quer dizer, a administração, ela está na cabeça do governante, quer dizer, ele define, de acordo com as suas preferências, de acordo com a sua visão, a ausência, não é, de carreiras administrativas, a desorganização do Estado é uma regra, é uma característica, o descaso pelo cidadão e pelas demandas sociais, quer dizer, então, há 100 anos atrás, até menos do que isso, era assim que funcionava a administração pública. Para resolver esse problema,
como forma de combater a corrupção, o nepotismo, não é, que eram características marcantes desse modelo de administração, veio então aquilo que nós passamos a conhecer como administração burocrática, né? E as principais vantagens desse modelo de administração são essas aqui, quer dizer, o caráter racional e a divisão do trabalho, quer dizer, passou-se a utilizar adequadamente os meios com vistas ao alcance dos fins, a impessoalidade em relação aos meios, quer dizer, passou a se ter regras, né, para que os fins pudessem ser perseguidos sem favorecimento ou perseguição, a profissionalização, a capacitação dos funcionários, quer dizer, o funcionário burocrata, ele é um especialista, administrar é a sua profissão, está dentro, não é, da carreira do Estado, ele faz carreira dentro da administração. A competência técnica, a meritocracia, a contratação se dá mediante critérios técnicos e não seguindo critérios pessoais. Então, o modelo burocrático, ele veio para tornar a administração mais eficiente. E isto passou a acontecer aqui no Brasil a partir da década de 30. 1930 foi o marco, não é, do início da implantação desse modelo dentro da administração pública. Mas ela trouxe também algumas desvantagens, assim como trouxe vantagens, trouxe alguns problemas, trouxe aquilo que se chama de disfunções do modelo burocrático, que é o formalismo exagerado e excesso de papelório. Quer dizer, nós saímos de uma ausência total de regras, de normas, para um excesso de normas. Então, isso acabou tornando a administração pública muito rígida. Nós não temos flexibilidade por conta disso, né? O apego exagerado às regras, aos regulamentos internos. Então, o Estado, ele passou a ser acusado de ineficiente e ineficaz por conta disso. E com o tempo, naturalmente, este modelo ele passou a ser muito contestado por conta das suas disfunções e das exigências impostas por um mundo em transformação, e nós temos hoje exatamente esse cenário. Quer dizer, de um lado, um Estado exageradamente formal, inflexível, engessado, frente ao mundo que está a 1000 por hora, em constante transformação, mudanças, é a globalização, são as novas tecnologias, é o surgimento das grandes corporações de nível mundial, onde as palavras de ordem são a flexibilidade, a agilidade, a inovação, não é? Então, nós precisamos, de alguma maneira, não abandonar a administração burocrática, porque ela trouxe, como nós vimos aqui, algumas vantagens, ela tem, não é, o seu lado positivo, porque senão nós vamos voltar ao patrimonialismo, que é a ausência de regras, e quando se trata, né, do poder público que administra as coisas da sociedade, evidentemente que nós temos que ter todo um regramento, não é, para que não se descambe aí para a corrupção, para os desvios, que hoje, inclusive, mesmo com todo esse regramento, acaba acontecendo em praticamente todos, ou em muitos órgãos públicos hoje no país. E a sociedade, evidentemente, ela passou a exigir respostas do poder público, né? Quer dizer, qual é o grande desafio? O que a sociedade está aí nas ruas cobrando? Mais governança. O que se entende por governança? É justamente a capacidade de governar, de decidir e implementar políticas públicas que atendam às necessidades da população. É a capacidade financeira, administrativa em sentido amplo, de um governo implementar políticas, relaciona-se com a competência técnica. Então, este é o grande clamor da sociedade. Aliás, nós estamos vivendo no Brasil já há pelo menos 4 ou 5 anos, desde os movimentos lá de 2011, não é? As pessoas saindo para as ruas, as pessoas externando com muita veemência sua revolta, sua indignação, exatamente em função do poder público não cumprir com as suas funções. O Brasil hoje é um dos países que mais cobra impostos, não é? Quer dizer, são quase 40% do PIB, é a nossa carga tributária. E as pessoas não recebem
o retorno que desejam, que esperam. Os serviços públicos, eles não vêm na quantidade adequada, eles não vêm na qualidade desejada. Nós temos problemas em todas as áreas, na saúde, na educação, na segurança pública. Então isto naturalmente gera toda esta indignação que está aí. Não é? A todo momento aí nós estamos vendo as pessoas se mobilizarem, as pessoas saírem para as ruas, as pessoas, não é? Fazerem protestos, enfim, a todo momento, exatamente por conta disso. Quer dizer, nós não recebemos do poder público este resultado, não é, que nós desejamos. Quer dizer, o governo promete e não cumpre, nós pagamos impostos e não recebemos aquilo que gostaríamos. Então este é o grande desafio, né? Quer dizer, as pessoas, elas estão cobrando exatamente isso: governança, políticas públicas, mais investimentos. E como é que nós podemos resolver isso? Quer dizer, como é que nós podemos melhorar a administração ou fazer com que ela efetivamente cumpra com o seu papel, atendendo às demandas da sociedade, atendendo este clamor que está aí nas ruas e na cabeça das pessoas? É aí que entra justamente a administração chamada gerencial. Quer dizer, é um novo modelo que, na verdade, de forma ainda muito tímida, muito lentamente, ela vem sendo implementada dentro do setor público, que é caracterizada pela busca da eficiência, pela redução de custos, pelo aumento da qualidade, tudo isto focando os cidadãos, as pessoas que são os clientes da administração pública. Não é como se fosse na iniciativa privada. Então, aquilo que a iniciativa privada já passou há muitos anos atrás, eu sou do tempo ainda que se estudava lá, programas de qualidade, quem não tiver qualidade não vai sobreviver. Bom, hoje isso é o óbvio, quer dizer, se tu não tiver uma eficiência, se tu não prestar serviços efetivamente de qualidade, se tu não atender adequadamente a expectativa do teu cliente, na iniciativa privada você acaba saindo do mercado. No setor público, esta revolução, digamos assim, ela está acontecendo e deve se intensificar cada vez mais, porque é o único meio, é o único caminho, é o único jeito para resolver o problema do setor público, que precisa de recursos para poder atender às demandas da sociedade. Mas a saída não é aumentar impostos. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul nós estamos passando por isso. Quer dizer, o governo quebrou, efetivamente quebrou, por conta desses números, não é? Que eu citei aqui no início da minha fala, e agora está havendo o governo está propondo o aumento de impostos. Quer dizer, vocês imaginam o que a sociedade está falando aí fora, Eu saio na rua, e muitas vezes sou xingado, Pô, você não vai aumentar imposto, não cabe, a sociedade não aceita mais. Nós já pagamos muitos tributos, nós já pagamos muito impostos e não recebemos do poder público, e ainda vamos ter que pagar mais. Quer dizer, o que as pessoas dizem? O governo tem que fazer a lição de casa, o governo tem que fazer aquilo que a gente faz na nossa casa, quando nós entramos em desequilíbrio financeiro ou gastamos demais. Nós temos que ajustar, nós temos que enxugar, nós temos que racionalizar a máquina pública, nós temos que estabelecer um rigoroso controle de gastos, nós temos que trabalhar com planejamento, nós temos que trabalhar com programas de qualidade. É isso que o governo precisa fazer. E se não fizer isso, não vai ter dinheiro. E a sociedade vai rejeitar estas propostas que muitas vezes são apresentadas para aumentar a arrecadação. Tem que aumentar a arrecadação ou aumentar o nível de investimento dos governos, administrando melhor as finanças públicas, olhando, focando o cidadão. É isso que está na boca das pessoas. Então, a administração, a ciência da administração, principalmente nesse momento que a gente está vivendo no país, ela tem uma contribuição fundamental. Os administradores têm uma contribuição e um papel fundamental a dar para o setor público, não é? Porque nós temos ferramentas, nós temos
técnicas, nós temos toda uma cultura, princípios, enfim, que se absorvidos pela administração pública, nós vamos fazer uma revolução. Então, este é o caminho, essa é a discussão, e é isto que se discute dentro do setor público, né? A diferença fundamental da administração gerencial para a burocrática está na forma de controle, que agora se concentra nos resultados, nos fins pretendidos. Talvez este seja o ponto fundamental para realmente mudar a administração pública, porque o controle hoje, ele ainda é feito em cima dos procedimentos. Quando chega lá, o Tribunal de Contas, que fiscaliza as prefeituras, que fiscaliza os governos, eles vão olhar o quê? Eles vão olhar se você cumpriu a normativa legal, se você cumpriu o procedimento. Ele não se volta para os resultados, que é isto que precisa acontecer. Evidentemente que ninguém está pregando aqui que não se cumpra a lei. É lógico que a lei existe e precisa ser cumprida. Agora, o foco tem que ser a produção de resultado. Não é assim na iniciativa privada. Quer dizer, o acionista, ele olha o quê? Para ver se a empresa ou a gestão ela está sendo eficiente ou não. Ela vai olhar lá a última linha do balanço. Ela vai verificar lá se teve ou não teve lucratividade a empresa. Porque este é o objetivo de uma organização da iniciativa privada. Agora, nós vimos lá no início, qual é o objetivo, qual é o foco do setor público? Atender o cidadão, melhorar a vida das pessoas, promover o bem comum. E como é que nós vamos medir isso? Eu acho que nós vamos mudar efetivamente esta forma de gestão quando não só olhar se cumpriu a norma, se cumpriu o procedimento, mas verificar lá se a vida das pessoas melhorou, como é que está a taxa de mortalidade infantil, como é que está o índice de desenvolvimento socioeconômico, como é que está o IDH de cada município, de cada estado e de cada país, como é que está o IDEB lá das escolas, quer dizer, está melhorando, não está, tem que ter metas, tem que ter ações para se alcançar esses objetivos. E esta é a grande revolução, quer dizer, nós temos que voltar o Estado para ter esse foco no resultado. É isso que nós precisamos fazer. A reforma gerencial, ela significa a introdução da cultura e das técnicas gerenciais modernas na administração pública, que, né, regra geral, oriundas da iniciativa privada. Aqui no Brasil, só para a gente ter uma ideia, alguns avanços, né, que nós alcançamos, nós temos um marco, né, é tido como um marco a construção do chamado PEDRAI, que é o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que aconteceu lá em 1995, que apresentou uma nova forma de gestão pública, mais voltada para o controle de resultados do que para o controle dos procedimentos, que é exatamente isso que eu estava falando. Os objetivos globais eram justamente aumentar a governança, quer dizer, governar com efetividade, eficiência, voltando a ação do serviço do Estado para o atendimento dos cidadãos, limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias, reservando, em princípio, os serviços não exclusivos para a propriedade pública não estatal e a produção de bens e serviços para a iniciativa privada. Eu penso que o Estado realmente ele tem uma grande incapacidade de gestão e não deve se meter em determinadas atividades que a iniciativa privada ela pode desenvolver com muito mais eficiência, com muito mais eficácia. Quer dizer, o Estado ele tem que cumprir o papel de regulador, né? Fazer aquilo que é a essência do setor público, que é atuar na segurança, na saúde, na educação e fazendo uma regulação, né? Eu acho que essa discussão, do ponto de vista ideológico, do Estado mínimo, do Estado máximo, quer dizer, o que nós precisamos é ter um Estado necessário, um Estado eficiente. Estado forte não é sinônimo de Estado grande, não é? De Estado inchado. Quer dizer, o tamanho do Estado ele tem que ser o suficiente para realmente atender as pessoas de forma adequada. É isso que as pessoas querem, né? Esse debate ele não faz nenhum sentido para a população, né? Quando você começa a discutir essas ideologias, as pessoas não entendem isso. Elas querem saber
de um Estado que cumpra minimamente com as suas funções. E os objetivos quanto ao tempo: curto prazo, proporcionar o ajuste fiscal, e médio prazo, tornar a administração pública mais moderna e eficiente. Este era, não é, o objetivo. E aqui alguns resultados, né, desta chamada reforma, né? Tivemos alguns avanços, mas eu acho que talvez o grande problema ainda é termos efetivamente uma cultura voltada para esta gestão, não é, mais eficiente, mais qualificada, enfim. Foi definido aqui como um instrumento de planejamento de longo prazo, o plano plurianual que todas as administrações têm que fazer, que passou a orientar a atuação governamental em busca de resultados, com direcionamento para o longo prazo e para a sustentabilidade. Nós tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi criada em 2000, que eu acho que realmente ela trouxe muitas mudanças, trouxe limites, né, em determinados gastos, o próprio endividamento. Quer dizer, hoje você não tem condições, né, de simplesmente endividar um governo, uma prefeitura, porque tem penalidades. Então ela é um instrumento muito importante que contribuiu para melhorar a gestão. E na área de recursos humanos, embora tenha havido avanços significativos relacionados à reestruturação de carreiras, contratação de servidores e treinamento contínuo, a meritocracia, ela não passa ainda de uma ilusão. Quer dizer, nós temos que avançar muito ainda nesta área de pessoal, tá? Então, resumidamente, quer dizer, esta chamada nova gestão pública, ela procura resolver esta equação, que na verdade é uma utopia. O que nós podemos é avançar, nós podemos melhorar, né? Nós temos, de um lado, uma demanda da sociedade que é infinita, quer dizer, as pessoas esperam investimentos em todas as áreas, frente a uma capacidade do Estado limitada, ou incapacidade do Estado de atender a expectativa, de atender às demandas da sociedade. Então, para resolver isso, para poder avançar, para aumentar a capacidade do Estado de promover investimentos, nós temos que melhorar a gestão, não tem outro caminho, né? E o desafio é esse, é construir um Estado voltado para resultados. E aqui, para encaminhar o encerramento aqui da minha fala, né, já fui avisado aqui que eu tenho poucos minutos, então eu quero ser bastante rápido, porque o Walter, quando foi me convidar, ele me disse: olha, é importante tu falar um pouquinho lá, né, da tua experiência em Santo Ângelo, né? Então, à luz de tudo que nós falamos, eu gostaria de trazer, então, com relação a isso, algumas informações. E todo prefeito, não é, quando ele chega, ele se depara com esta realidade, que é importante a gente compartilhar aqui e que afeta muito também os estados, não só os municípios. O que nós temos hoje no Brasil? Um bolo tributário que está muito concentrado, os recursos arrecadados no Brasil, junto ao governo federal, junto à União. Então, os números, dependendo da fonte que você busca, podem variar um pouco, mas eles são muito próximos disso. Em torno de 60% de tudo que se arrecada hoje no Brasil, ele fica com o governo federal. Em torno de 25% é distribuído para os estados e apenas 15%, ou em torno disso, para os municípios. E nós vivemos numa federação. A Constituição de 88... 68%. Não, Afonso me diz aqui... Olha aí, então, ele está corrigindo aqui, ele está dizendo que esse quadro é muito pior, né? Quer dizer que hoje os dados, eles são 8% para os municípios, 22% para os estados, 68% para o governo federal. Então é uma loucura. Você chega numa prefeitura e você depara com um orçamento extremamente limitado. Hoje as prefeituras, via de regra, têm recursos para fazer aquilo que a gente chama de feijão com arroz. Quer dizer, pagar os funcionários, não é, fazer a limpeza da cidade, mais alguma coisa, mas não tem capacidade de fazer investimentos. Então este é o grande desafio. Aliás, hoje, eu acho que hoje, nesse momento, é talvez o pior momento para os prefeitos, em função
dessa crise toda, não é, que o país está vivendo, que realmente limitou ainda mais a atuação dos municípios em função desse aperto orçamentário. Bom, e quais são os fatores críticos de qualquer governo? Não é? Aumentar a governança. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos implementar políticas públicas diante desse cenário? E um outro aspecto que eu considero fundamental, o desafio para o sucesso de qualquer governo, é a capacidade de se articular com a sociedade. Porque todas as instituições, todos os setores, organizações representativas, enfim, ele tem uma responsabilidade. E um governo, ele não pode trabalhar de forma isolada. Ele tem que ter essa capacidade de buscar esta articulação, de mobilizar todas as forças possíveis em direção a um mesmo objetivo. Isto faz a diferença de um governo. E dentro do aumento da governança, já estou encerrando, o que é preciso fazer, e foi o que nós procuramos fazer lá em Santo Ângelo. Primeiro, é a lição de casa. Se você não administrar com eficiência e eficácia os recursos públicos, utilizando estas ferramentas de gestão, bom, aí você não vai, evidentemente, que conseguir resultados satisfatórios, né? Quer dizer, implementar um rigoroso controle de despesas, uma gestão financeira adequada, um planejamento estratégico, foi o que nós fizemos lá no início da gestão, com metas, com ações bem definidas, de médio, de curto, de médio, de longo prazo. Nós criamos lá em Santo Ângelo, o Walter sabe disso, nós criamos lá em Santo Ângelo o cargo de administrador. Colocamos dentro do plano de carreira lá, da prefeitura, o cargo de administrador, um para cada secretaria. Porque quando nós começamos a implementar essas ferramentas todas, deparamos evidentemente com uma série de dificuldades, porque, de um modo geral, as pessoas elas não dominam isso, ou têm muitas dificuldades. Então, poxa, por que não nós termos um administrador profissional, contratado por concurso público, para compor lá, para estar ali dentro de cada uma das secretarias, para ajudar na gestão, para que estas técnicas, para que esses princípios, para que estas ferramentas possam efetivamente ser desenvolvidas. Então foi uma ação importante e isto virou realidade lá no município de Santo Ângelo. E também, dentro do aumento da governança, você tem que fazer uma outra coisa que eu considero fundamental, considerando essa concentração de recursos junto ao governo federal. Fazer parcerias. Não tem jeito. Se você trabalhar só com os recursos próprios, aquilo que eu disse, você vai deixar de fazer muita coisa, né? Então, tem que se articular com entidades, com iniciativa privada, as outras esferas de governo. As PPPs hoje são muito utilizadas pelos governos, você tem que fazer isso, parcerias público-privadas, banco de projetos para captação de recursos. O governo federal ele tem muitos recursos para investimentos, você tem que aproveitar, e foi isso que nós fizemos, todas as oportunidades, as possibilidades para poder captar recursos externos, né? Nós conseguimos lá, nesse período de 8 anos, em torno de 400 milhões de reais em investimentos, num período de 8 anos, isso para a Prefeitura de Santo Ângelo, que tinha um orçamento lá em 2005 de 50 milhões, nós conseguimos elevar esse orçamento nesse período lá em 185%, enquanto que a inflação no período ela ficou em 50%, grande parte desse volume de recursos ele acabou viabilizando investimentos nas mais diferentes áreas. E o outro aspecto fundamental que eu citei antes diz respeito a esta articulação com os diversos atores, não é, da sociedade. Eu acho que isso é fundamental. E aí tem que ter uma agenda comum. Quer dizer, com base no planejamento estratégico, como é que nós vamos fazer todos os atores, toda a sociedade, através das suas entidades de classe, representativas, enfim, olhar para um mesmo objetivo. Tem que ter uma agenda comum. E isto lá na região, para quem conhece as Missões, são vários municípios, né? São 25 municípios que compõem esse território missioneiro. Santo Ângelo é o maior município, é o polo regional, e o que nós fizemos lá foi também um planejamento estratégico regional, que inclusive foi
desenvolvido lá pela URI, pela nossa universidade, juntamente com a associação dos municípios lá daquele território, de forma que todos pudéssemos ter os mesmos objetivos. Bom, se o importante lá para desenvolver a região é ter um aeroporto regional bem estruturado, com voos, né, regulares para Porto Alegre, bom, então vamos investir nisso e vamos brigar para ter recursos para isso. Se o importante fazer infraestrutura lá nas estradas, os acessos municipais, fortalecer os hospitais da região, enfim, o que é importante para que o setor público possa promover o bem comum, possa melhorar a vida das pessoas. Então, você articular todo o conjunto, as universidades, a iniciativa privada, as entidades de classe, em torno de um mesmo objetivo, ele é fundamental, você vai ter muito mais condição para poder conquistar os investimentos. Então, seria isso, depois eu permaneço aí, né, Afonso, para responder alguns questionamentos, então eu agradeço pelo espaço e fico à disposição. Vocês viram uma bela aula, né, de administração pública. Por isso que teve sucesso. Bom, vamos agora com o nosso engenheiro Mariano Zambrano, prefeito de Manambi, no Equador. E torno a lembrar o pessoal que as perguntas deverão ser formuladas por escrito e dirigido à mesa. Vamos passar a palavra para ele, 30 minutos aí, seu controle, fica à vontade. Muchas gracias, muy buenos días. Bom dia Saludo a todos. a todos los participantes Saúdo a todos os participantes en este acto tan importante para neste los evento tão administradores, importante em para os especial administradores, a Walter em especial de Lemos, a Walter amigo de Lemos, um grande amigo preside el Consejo de que Administración, preside o Conselho de Administração, el colega e o colega Eduardo Loureiro, que me ha dado también a mí que una clase. deu a mim também E eu uma sei que aula. a maioria de Eu ustedes sei que a maioria de van a vocês salir vão sair para daqui participar entusiasmados para también en la participarem política, também para mejorar na las política para condiciones melhorar as de condições Brasil, do Brasil, porque según veo porque bastante dura. eu vejo aqui que Também estão saúdo muito a difíceis, e também eu saúdo Administrador, o administrador Afonso. Antes de iniciar de iniciar mi a presentación, minha yo quiero apresentação, hablarle un poquito eu gostaria de falar de um quién soy pouquinho y por de qué estoy en la quem política, sou eu para e que por se que estou na comprenda un política, poco para mejor. que vocês entendam um pouco melhor. Soy nacido en el Eu campo nasci na área rural, E me no considero campo, um e eu me Montuyo. considero. y viví los primeros 15 años. Eu vivi con nos últimos muchísimas anos dificultades. com muitas Tú, dificuldades. en el campo Eu, trabajamos desde que eu empezamos trabalhei a no caminar. campo desde que era pequeno, desde que a gente começou a caminhar, a gente já trabalhava no campo, e os sistemas de governo Era muy que se duro, aplicavam eram no muito teníamos difíceis, absolutamente nada, não tínhamos absolutamente nada, sin luz eléctrica, não tinha eletricidade, sin água potável, sin carretera, não tinham estradas, etc. etc. A los 15 años, Aos que 15 terminé la anos, primaria, eu terminei a escola a primária, sorte eu que, tive com a muitas sorte que, dificuldades, com me muita mandaram dificuldade, a uma cidade me que enviassem estava em para uma crescimento, cidade que estava se crescendo, llama Manta. que se chama Hoje Manta, considerada hoje a capital considerada a mundial do capital mundial Nessa época do se estava atum. E construindo nessa época obras estava portuárias. sendo construídas obras portuárias. tuve que E ali Hacer eu trabajo tive duro, que fazer trabalhos limpiar duros, zapatos, como limpiar lustrar veículos, sapatos, ver lavar periódicos, carros, todos os vender trabalhos jornais, todos bien os trabalhos para poder bastante duros mantenerme para y para poder me estudiar. manter e estudar. Estudié la secundaria, E aí eu Luego na fui para a universidade, escola ao segundo de ano ensino de haver médio e chegado, depois tive a para a oportunidade de faculdade. trabalhar No numa segundo empresa, ano, aí eu tive a oportunidade de entrei trabalhar numa haciendo empresa limpieza, onde eu entrei fazendo depois de 15 limpeza anos, e depois de 15 anos saí saí como gerente e com conhecimentos. E aí me independicé. eu Empecé com uma fiquei independente e agência comecei naviera com uma barco agência pesqueiro, de e luego navegação para barcos
pesqueiros e depois eu fui buscando novos negócios de acordo com as demandas do setor. É assim como fui muito bem, tive sucesso e consegui um cluster de empresas, um grupo que se chama Marsan, especialmente para os setores industriais relacionados com a pesca e com essa indústria e também transportes em geral. Bom, depois que eu alcancei sucesso, muitos partidos políticos me solicitaram para intervir inicialmente como vereador, depois como conselheiro, depois como prefeito. E numa dessas me convenceram e assim como Eduardo, eu fui também deputado, o equivalente a deputado constituinte para a Constituição de 97, 98, eu fiquei lá durante 4 meses. Mas, em função de tanta insistência, um dia eu pensei que eu era muito pobre e as minhas pessoas, assim como eu, há 50 anos, tinham as mesmas necessidades. Por exemplo, na escola, não tinham, não conheciam computador, não tinham banheiros, tinham que andar, ir a pé 6,5 km para ir à escola. Então tinham as mesmas condições 50 anos depois. Então, como a prefeitura é um governo provincial que se encarrega de fortalecer e desenvolver as zonas rurais, eu vi a oportunidade de ajudar a esses agricultores e pescadores que, assim como eu, continuavam sofrendo pelo sistema que os governos aplicavam. Então, eu decidi participar, fiz um plano de governo, não tinha muita opção. Os meus oponentes estavam participando pelo 3º mandato. Eles tinham toda a máquina pública por trás da prefeitura, eles tinham já conhecimentos e eles tinham 82% e eu 4% apenas. Mas eu, com um planejamento de campanha e boa direção e muita vontade, consegui vencer. Então, assim que eu ganhei as eleições e me tornei prefeito, eu me propus fazer uma administração totalmente baseada na administração privada, como falou o Eduardo. Então, eu sou da província de Manabí, uma província grande para o Equador, tem 19 mil quilômetros quadrados, com cerca de 1.400.000 habitantes, e temos um clima subtropical e tropical úmido em certas temporadas do ano. Tem uma seca permanente, um pouco parecido com Pernambuco, aqui no Brasil. É um estado que eu visitei há alguns anos atrás. As pessoas são muito queridas, é uma província que nos caracteriza ser amáveis e convidamos vocês a visitá-la. Bom, temos um porto internacional de cargas também, muito parecido com Pernambuco, que tem o porto de Suape, mas lá eles têm desenvolvido com o aeroporto, e agora estamos também construindo uma refinaria que, em função dos problemas que o Equador tem também, em função da queda do preço do petróleo, agora eles estão tendo alguma dificuldade lá. Bom, agora sim, passando para o assunto, eu gostaria de dizer que eu concordo com o Eduardo, de que o Afonso também, que é preciso ser administrador para solucionar os problemas. Então, eu venho de uma província com um modelo antigo de administração, a distribuição dos gastos de investimentos estava
com 70% para obras comunitárias, ou seja, eles faziam as obras políticas e apenas 30% para estradas, obras viárias, onde faltava tudo. Não tinha como levar os produtos para os locais de consumo. Não tinha, as pessoas não podiam se locomover. De fato, era uma província abandonada em termos dessa gestão. Por isso, o aumento das pessoas que saíam do campo rumo às regiões de miséria das cidades como Guayaquil, Manta, faltava essa ligação com estradas, o setor produtivo não tinha motivação, praticamente não tinha o apoio que deveria receber de um governo que se destinava para o desenvolvimento. Então, por isso, concordando com Eduardo, a gestão pública se baseia em 4 princípios básicos da administração: a distribuição dos recursos, de investimento de acordo com as novas metas propostas, ou seja, 55% para estradas e obras públicas, 10% para desenvolvimento humano, e que não devemos descuidar do fator humano, 10% para o fomento produtivo, 10% para a irrigação e drenagem, 5% de gestão de riscos e 10% em geral. O planejamento, eu concordo com ele também, se tu não sabes para onde vais, acabarás indo para outro lugar. Então nós temos que saber qual direção tomar. Antes de estabelecer as metas, eu fiz um diagnóstico da minha província. E justamente graças a esse diagnóstico, eu pude fazer o planejamento e conhecendo as potencialidades de recursos e também os nossos pontos fracos. Por isso, a organização teve que nos dar papéis definidos, ou seja, nós temos que definir quais papéis cada pessoa possui, quais capacidades tem, quais conhecimentos, os recursos disponíveis e com uma articulação constante. O que leva, então, a uma execução efetiva. Para isso, nós tínhamos que fazer uma relação entre as diferentes direções que existem no governo provincial. Ou seja, cada um tem que ocupar o seu papel de acordo com a sua profissão. Aí existia aquele apadrinhamento, ou seja, alguém que ocupava um cargo por questão política, ou seja, era uma instituição que passava por cima de milhares de pessoas e tinha muito inchada, como aqui também, muitos cargos públicos, e acabava não funcionando bem. Agora, nós melhoramos isso e pudemos estabelecer regras para esse sentido. O sucesso de se alcançar os objetivos propostos depende da eficiência dos recursos utilizados. Exatamente, os recursos financeiros não eram bem utilizados. Os recursos humanos também não eram otimizados da melhor maneira. E não havia programas de gestão. Entre a base, que era para uma revolução produtiva, que deveria contar com estradas, irrigação e o fomento da produção em geral. Por isso, nós tínhamos que ter um controle
E, em função disso, giramos o governo provincial 180 graus. Porque, e aí surgiram vários obstáculos. E aí nós detectamos onde estavam os problemas. Nós os identificamos, fizemos a correção e a implementação e, posteriormente, a socialização. Essa socialização nos permitiu a participação entre os diferentes setores e as diferentes direções, e hoje funciona de uma maneira totalmente melhor. E como é que nós fizemos isso? Nós, em termos de estradas, de obras viárias, nós tínhamos uma direção de obras públicas. Nós criamos a empresa pública de construção de obras viárias. Criamos a empresa pública de construção e também o Manaví Vial. A empresa pública de construção nos ajudou para que nós mesmos interviéssemos na reconstrução das obras viárias de toda a província. E tomamos um empréstimo bastante grande e estabelecemos uma empresa totalmente competitiva. E os lucros, que são a mais de 25%, ficavam ali, porque, como o Eduardo falou, numa empresa pública não há lucros, há obras a serem concluídas. Então, nós temos essa grande vantagem de que economizamos 25% nas construções. E nós, ao mesmo tempo, não era nossa competência nas obras viárias estatais. E tomamos o desafio de unir as duas cidades mais importantes, Manta e Montevideo. Uma é uma cidade industrial e a outra é a capital. E nós construímos uma estrada, então, e agora estamos administrando com um pedágio. E isso nos permite, então, ter uma estrada melhor. E desenvolvemos também um sistema viário e intervimos em mais de 10 mil quilômetros nesses 10 anos. E isso nos permitiu uma mudança total. Para que dessa forma as pessoas retornem novamente ao campo e vejam como oportunidade para viver melhor. Em termos de fomento produtivo, a mesma coisa. Nós tínhamos a direção de fomento produtivo e nós criamos a Agência de Desenvolvimento Provincial para fomentar o setor produtivo, agropecuário e pesqueiro. O que nós fazemos com essa agência de desenvolvimento? Nós fazemos todos os projetos de ordem administrativa, nós temos uma relação direta entre os diferentes segmentos da produção e isso nos permite, então, atuar de uma maneira direta. Se, por exemplo, com os produtores de cacau, nós, através dos técnicos, nós melhoramos a qualidade deles e também chegamos até ao processo de que eles coloquem valor agregado. Hoje eles exportam diretamente e também se está industrializando o cacau. Para o conhecimento de vocês, o nosso cacau é considerado como um cacau fino de aroma mais requisitado, especialmente na Europa, para o processo de cacau. Eu vou a Gramado aqui também perguntar se utilizam o cacau equatoriano ali, no chocolate de Gramado. Então,
Nós também, na direção de meio ambiente, tínhamos a direção de gestão ambiental e criamos essa gestão agroflorestal. Reflorestamos mais de 40 mil hectares, agora chegamos até 60 mil, o único no país. E para uma amostra, neste ano, nós chamamos a reflorestamento de 2015 e tivemos a bênção do Papa, porque o Papa também orienta para a conservação do ecossistema. E isso graças ao fato de que ele foi ao Equador e também nos abençoou, abençoou centenas de plantas nativas e endêmicas da província, e elas estão sendo semeadas como um ícone, cada uma sendo de um município, e também as instituições que colaboraram, porque colaboraram instituições como, por exemplo, o setor educacional, o setor alimentício e tantos outros, né? A Cúria também, a igreja também foi importante nesse processo. Em termos de desenvolvimento humano, nós não temos a concorrência na saúde, mas sabemos que uma pessoa doente não pode fazer ou ser um aporte importante no desenvolvimento produtivo. Então, nós, através da Direção de Desenvolvimento Humano, fazemos intervenções diretas e um apoio permanente em saúde às pessoas que mais precisam, especialmente as que têm deficiências. Uma outra competência importante que nós temos é a gestão de cooperação internacional. Graças a isso, nós temos tido apoio nos setores de pesca, agricultura e pecuária. Nós tínhamos um problema muito grave no Equador, que era nós tínhamos febre aftosa, mas graças a esse trabalho e esforço que nós fizemos, juntamente com outras províncias e também junto com o governo nacional, nós pudemos erradicar a febre aftosa e agora estamos livres dela desde o início desse ano. Bom, eu creio que a articulação com o governo federal é importantíssima. Por isso, vocês podem me ver aí com o atual presidente, e aqui na foto de baixo está o vice-presidente, que é o autor da mudança da matriz produtiva, onde Manabí, a minha província, entregou a agenda produtiva. Isso nos permite que nós não apenas possamos intervir, mas também exigir do governo que a nossa competência seja respeitada, que todo projeto de investimento que tenha a ver com as nossas competências devem ser levados em conta. Por exemplo, na semana anterior, eles queriam construir alguns silos, mas há muitos silos que são elefantes brancos, eles não estão produzindo. Então, nós exigimos que eles primeiro reabilitassem o que nós temos. Foi isso que nós fizemos. Então, não se pode deixar que vão até a tua província fazer um investimento que amanhã não dê bons resultados. Então, isso nos serviu para ter um acesso direto e colocar os nossos projetos. E, além disso, também é importante que os parceiros que se consigam, nós, os governos
tem os municípios e esses vilarejos que estão na zona rural, eles são os nossos principais aliados e nós temos uma vinculação direta com eles. Dessa forma, economizamos recursos e a experiência do governo nacional e as experiências dos governos centralizados, provinciais, promove isso. Tudo isso nos levou a que a nossa província seja reconhecida como a província do milênio, não apenas pelos macroprojetos que estão sendo construídos, mas também pela nossa localização geográfica excelente e porque também intervimos nas áreas de agricultura, pecuária, com muito sucesso, onde podemos demonstrar que administrar é importante, mas administrar bem é o que te dá o sucesso. Agora, na nossa província, não há desculpa para que não ocorra investimento nacional e estrangeiro. Nós temos aí um projeto da tuna que é uma referência, Manta também, que é uma considerada a capital mundial do atum, onde está a frota pesqueira mais importante do sul do Pacífico. Eu gostaria de compartilhar com vocês estas frases que me ajudaram muito, do Dr. Christian Bernard, por exemplo. Ele disse: pensa grande e os teus feitos crescerão. Pensa pequeno e ficarás atrás. Pensa que podes e poderás. Tudo está no estado de espírito. E ele também disse isso quando eu tinha apenas 20 anos, mais ou menos, ou 22, não me lembro. Ele disse que muitas guerras foram perdidas antes da sua primeira batalha ter começado. E nenhum administrador pode dizer que não pôde fazer isso. E também Peter Drucker, na década de 80, em uma das suas obras, disse que no século XXI, o capital mais importante não será o dinheiro, mas sim o conhecimento. E é isso justamente o que o Eduardo e eu estamos tentando mostrar para melhorar o sucesso. E o meu pai me ensinou uma coisa: a me levantar às 5 horas da manhã, porque quem ganha amanhã, ganha o dia. Muito obrigado pela oportunidade que me deram de poder exprimir. Eu não sou um orador assim como o Eduardo, mas eu falo com o coração, como o Eduardo fala também. E me sinto muito satisfeito que um administrador como o Eduardo tenha muito sucesso e oriente para que, se o governo e as condições públicas no Brasil tiverem que mudar, nós temos que fazer prevalecer que nos cargos-chave da administração devem estar os administradores. Muito obrigado. Bem, colegas, viram aí duas palestras brilhantes, né? Gostaria de fazer uma retificação aqui. Nosso colega Walter nos encaminhou aqui, Walter Lemos, que o engenheiro, o Dr. Mariano Zambano, é administrador de empresa. Engenheiro lá é correspondente ao engenheiro comercial, que é o nosso curso de administração e administrador aqui. Então fica aqui a ressalva, que está colocado aqui no Perdão, não entendi, é que não me ha servido da tradução. Perdão, não. Administrador, não é isso? É que é administrador. Bom, estamos chegando às perguntas aqui. E me permito dizer algo, não? Permitam-me dizer algo, que o Walter é tão amigo meu que, assim como o Eduardo encontrou aqui o padrinho, o Walter é o meu compadre, é padrinho desse administrador, desse colega Mariano Júnior, que está aí também, e acho que é o filho. E obrigado.
Nós temos aqui várias perguntas, vou dar um tempinho para chegar a mais algumas. Notamos aqui pela experiência que nós temos na administração pública também, anotei aqui um item que nós administradores não costumamos pensar. Há poucos dias, faz um ano e meio, fizemos um trabalho na faculdade e eu fui fazer uma pesquisa junto com 40 alunos de um trabalho que nós estamos já, há muito tempo a gente estava tentando levantá-lo para ver. O deputado Eduardo citou aqui um grande problema, é a falta de continuação dos planejamentos, do organograma, da estrutura pública. O que nós temos maior problema é justamente essa continuidade, né, de administração. E fazendo um estudo recentemente, talvez nenhum dos senhores aqui perceberam isso, e quando nós saímos de Gramado, no evento há 3 anos atrás, nós ouvimos ali uma palestra do autor americano sobre a China, Megatrends, e passou despercebido a muitos ali o sucesso da China. E vou fazer um resumo de 2 minutos aqui dentro do tempo que nos é permitido, e a gente foi fazer um estudo depois sobre isso, e nós chegamos à seguinte conclusão: essa falta de continuidade, que é o sucesso da China, é a continuidade, e nós fomos ver o mundo. Você olha assim a América, né? América do Norte, nós chamamos as Américas, nós temos o Alasca, que é um país desenvolvido, é possessão americana, um estado americano. Vem o México, o Canadá, parlamentarismo, continuidade. Vem os Estados Unidos, ele é presidencialismo, mas é parlamentarismo. Depois nós podemos falar 2 minutos sobre ele, por que está perdendo a continuidade. Vem o México, presidencialismo, atraso. Vem a América Central, só Porto Rico desenvolvido, é presidencialismo. O outro é possessão americana. América do Sul, todos os países são presidencialismo ou foram ditaduras recentes, atraso. Vai para a África, só 2 países desenvolvidos, a África do Sul e a Argélia e o Marrocos, parlamentarismo, o resto é presidencialismo ou ditadura, atraso total. A Europa se divide em 2, ocidental e oriental. A ocidental, 2 países eram ditadura, Portugal e Espanha. Ficou um atraso na rabeira em desenvolvimento dos outros países. O dia que implantaram o parlamentarismo, esses 2 países hoje chegaram ao nível da Europa, estão se integrando. Vai um pouquinho para a direita, né? Você pega a Turquia e a Grécia. Eram ditaduras, agora estão virando um pouco mais de parlamentarismo, mas continua atraso, agora que estão começando a querer tirar o atraso. Anda um pouquinho mais para a direita, aí você vai pegar Indochina, Filipinas, enfim, pega o mapa lá que vocês vão ver esse país todo, que a gente lá vai perdendo a denominação de tanta criação de novos países, ou é ditadura ou presidencialismo. Você não acha nada de parlamentarismo. Indonésia, Filipinas, todos eles, atraso total. Desce um pouquinho, você pega a Austrália, parlamentarismo. Coreia do Sul, parlamentarismo. Japão, parlamentarismo. Nova Zelândia, parlamentarismo. China, parlamentarismo. Com continuidade, um partido só, mas dá continuidade. Então, gente, a gente tem que prestar atenção no mundo. O que está acontecendo? Eles são mais desenvolvidos. E por que naquela palestra a gente prestou muita atenção num evento separado que nós tivemos com o professor lá, e nós comparamos um trabalho com esses alunos lá em Belo Horizonte? A reeleição é uma continuidade, ela favorece esse planejamento a longo prazo, e a não reeleição causa um problema que nós temos aqui no Brasil e nos países qualquer um. É como se fosse um campo de futebol. Você pega o campo de futebol Minas Gerais, tem 856 municípios. Quem é do interior, que eu chamo da roça, sabe que para preparar o campo para plantar, nós destocamos, aramos, gladiamos, jogamos adubo, plantamos, aguamos, trabalhamos a terra para depois colher. É a mesma coisa uma eleição num estado. Nós plantamos 856 municípios depois de gastarmos um volume enorme de recursos, fazendo toda essa sequência de trabalho. Quando chega no fim de 4 anos, você vê num lugar
10% ali floresceram árvores enormes, cresceram, deram bons frutos, né? Como pode ter certeza que naqueles 4 anos, Santo Ângelo esteve dentro, Corinto, minha terra, esteve dentro do trabalho que a gente fez, floresceu, cresceu. 20% é aproveitável, está ali num esquema de 50% a 70% de acertos, e 60% não cresceu, é uma aqui, outra ali, outra acolá. O que acontece? Ao invés de nós pegarmos as ruins, cortar e plantar novamente, e dar continuação àquelas que floresceram, nós passamos o trator, arrancamos tudo, voltamos tudo na estaca zero e começamos de novo. Degradar, arar, adubar, conservar, enfim, plantar, colher. Quando você volta daí 4 anos, mais 4, aonde tinha uma árvore que já floriu, estava grande, poderia crescer e dar bons frutos, foi cortada, está raquítica. Veio outro que não conseguiu fazer mais nada, dar continuidade. E assim vai a sequência. Então esse, deputado, é um grande problema que nós brasileiros não prestamos atenção e que é fator de desenvolvimento da China. E nos Estados Unidos, o que aconteceu? Lá o Partido Democrata ganhava sequencialmente as prefeituras, com reeleição permitida quantas vezes era possível. Os governos estaduais, a maioria era republicano, e a presidência alternava republicano e democrata, republicano e democrata. O que aconteceu? Com um tempo para cá, ele começou a ficar muito solto, começou a misturar muito e perdeu aquela sequência de desenvolvimento. Agora eles começaram a acordar e lá vai dando sequência. Na China, quem ouviu o professor dar a explicação dele, é formado administração, prefeito, os secretários, aqueles que vão sobressaindo ali, tem escola para prepará-los, vão mudando para outro lugar, ele vai mantendo, aqueles bons prefeitos ali vão para outras cidades maiores, um secretário bom sobe para o lugar dele, eles estão tendo continuidade, não corta, não ara, não degrada, enfim, não faz esse trabalho da roça. Bom, isso eu gostaria de passar para os senhores, que eu acho que nenhum dos senhores aqui ouviram esse tema, porque foi um trabalho que nós fizemos na escola, e que, pensando bem, a razão é essa aí, do atraso do presidencialismo. Bom, nós temos aqui algumas perguntas, vamos triar aqui, já começamos a triar. Eu vou passar para o deputado aqui, é do administrador Gilmar Luiz Colombelli. Diante da crise do Estado do Rio Grande do Sul, o que pode ser feito de prático para encontrar o equilíbrio das contas, quando os poderes executivo, legislativo e judiciário não estão se entendendo? Bom, o problema do Rio Grande do Sul é realmente muito grave, né? Eu explanei aqui os números. Nós viemos aí de uma sequência de déficits orçamentários, e o que tem que se fazer na prática é aquilo que eu chamo de lição de casa. Tem que racionalizar estruturas, tem que eliminar aquilo que é supérfluo, aquilo que não traz um valor estratégico para a sociedade ou para a própria administração pública, tem que reduzir cargos de confiança, tem que cortar privilégios, tem que limitar os gastos de pessoal, e eu não estou falando aqui para arrochar salário, mas tem que estabelecer uma política de limite de gastos nesta área, que, aliás, via de regra, é o maior gasto, não é? De todos os governos, os gastos com o pessoal. Aqui no Rio Grande do Sul é fundamental que se faça algumas mudanças estruturantes, como a reforma da Previdência. Já, inclusive, está um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa para reformar a Previdência, que hoje é o maior problema do Estado do Rio Grande do Sul. Eu citei antes que só neste ano o governo vai ter que tirar dos cofres, não é? Vai ter que deixar de investir na saúde, na educação, na infraestrutura, para canalizar 7 bilhões de reais para tapar o rombo da Previdência. Então o projeto ele prevê uma aposentadoria complementar, a previdência complementar, que é, aliás, o que o governo federal já fez e que aqui o Rio Grande do Sul não fez ainda. O problema é que isto vai gerar reflexo financeiro só daqui a 15, 20 ou 30 anos. Então tem várias medidas que precisam ser feitas pelo governo e apostar em outras porque estas aqui não vão ser suficientes para gerar o equilíbrio. Então, a médio prazo, tem que haver uma repactuação da dívida aqui do Rio Grande do Sul, que foi
tomada lá em 1998 com o governo federal, hoje está em quase 50 bilhões de reais e consome 13%, compromete 13% da receita corrente líquida do Estado. É um volume muito alto. O governo federal até já sinalizou a possibilidade de renegociar essa dívida. Isso não vai acontecer esse ano, porque o governo federal também está fazendo o ajuste fiscal, mas tem que apostar nisso a médio prazo, e também a regulamentação da Lei Candir. Até eu falava lá com o Vitor, o professor Vitor, sobre isso lá fora, porque a Lei Candir, ela é uma lei que foi instituída em 1996, fazem quase 20 anos, pelo governo federal, isentando o ICMS dos produtos exportados. O Rio Grande do Sul perde anualmente mais de 3 bilhões de reais por conta desta isenção que foi definida pelo governo federal, e no texto legal previa que o governo federal iria compensar os estados e remeteu isto para uma regulamentação. Como geralmente acontece, aprova-se a lei, o governo não regulamenta e o Estado fica aqui com o prejuízo. Então, tem que regulamentar a Lei Candir. Claro que isso depende da negociação, depende da articulação política, mas são essas as tarefas que têm que ser feitas. Quer dizer, a lição de casa, cortar, enxugar, reduzir aquilo que for necessário e fazer as reformas estruturantes e apostar também nessa renegociação da dívida. Porque, emergencialmente, para realmente pagar a folha em dia, infelizmente, esta conta, como geralmente acontece, se fosse uma empresa privada já tinha fechado. Como é governo, não fecha, mas joga a conta para a sociedade, e para fechar as contas, a solução vai ter que aumentar imposto, pelo menos por um período, para poder fazer com que todas estas medidas possam produzir efeitos a médio e longo prazo. Com essa pergunta também vem aqui para o deputado. É importantíssimo aqui, difícil de responder. Bom, vem do Hermes Machado, funcionário público. A gestão pública, independente do modelo de administração adotado, enfrenta um grande problema. A nomeação dos secretários de estados, diretores de órgãos públicos, que muitas vezes não têm a mínima condição de ser gestor público. Como evitar essa situação? Eu acho que é bem fácil, tem que eleger a pessoa certa. Porque antes da nomeação do secretário, antes da nomeação dos diretores, quem nomeia o governante, quem comanda a alta cúpula da administração somos nós. Então nós temos que pensar nisso na hora de votar. Nós temos que eleger alguém que realmente tenha esta visão e não assuma um governo, uma administração para montar uma equipe desqualificada, uma equipe que não tenha realmente condição de fazer uma boa governança. Então, me parece que essa é a única saída. Nós temos que, antes de nomear o secretário, tem que pensar em quem é que nós vamos botar lá para comandar essa cúpula, essa estrutura. Bom, tem uma outra aqui. Joab, mas não estou entendendo. Joab... Bom dia, Eduardo. Você acredita que com a aprovação da Câmara, reforma política, onde uma das propostas é o fim da reeleição para o Executivo e tempo de mandatos maiores, irá ajudar ou prejudicar a administração pública? Essa reforma política que está sendo votada e que foi votada pelo Congresso não vai mudar absolutamente nada. Aliás, nós perdemos a grande oportunidade de garantir mudanças importantes que pudessem melhorar o nosso sistema eleitoral, o nosso sistema político. Perdemos a oportunidade. Proibir a reeleição, eu sinceramente tenho as minhas dúvidas se isso é ou não é o mais adequado. O Afonso falou aqui do sistema parlamentarista. Nós temos no Brasil o sistema presidencialista. Sabe qual é o problema do sistema presidencialista? Você vota, escolhe um governante, muitas vezes ele acaba não correspondendo com a nossa expectativa, e aí o que nós vamos fazer? Vamos ter que aguentar 4 anos de um mau governo. A reeleição, ela tem uma vantagem, que se o governo for bom, você pode renovar o mandato. É o que acontece nos Estados Unidos. Se ele for ruim, interrompe ali.
se fosse o parlamentarismo, nós não precisaríamos aguentar um governo ruim durante 4 anos. Trocaria o governo na medida em que ele perde o apoio popular. Eu também acho que o sistema parlamentarista, pelo menos em tese, ele é o melhor. Aqui no Brasil não sei se iria funcionar com esse congresso que nós temos lá, sinceramente. Nós delegar poderes maiores para o Congresso e a Câmara, não sei, tem que melhorar muito a representação política. Agora, isto que aprovaram lá como reforma política, dizendo que a reeleição é a grande fonte de corrupção, bom, se você usa a máquina para se reeleger, então tem que aperfeiçoar os mecanismos de controle, porque é ilegal usar a máquina. Aliás, eu acho um absurdo. Eu fui prefeito lá em Santo Ângelo, concorri à reeleição no exercício do cargo. Eu acho que para quem tem princípios éticos, valores, tudo bem. Mas e aquele que quiser realmente fazer o uso da máquina? Será que nós temos ferramentas para coibir isso? Eu acho que, no mínimo, o que teria que se fazer, então, era impedir que o governante que concorre à reeleição permanecesse no exercício do mandato durante o período da eleição. E quem garante também que ele não vai usar a máquina para eleger o seu sucessor, um correligionário seu? Então, eu acho que os pontos cruciais, importantes para melhorar o nosso sistema político não foram tocados, não foram mexidos, que seria o financiamento das campanhas. Esta sim é o grande foco de corrupção hoje no Brasil, uma limitação nos gastos das campanhas. Tem campanhas aí milionárias, né, que o presidente da Câmara lá se elegeu, isso é público, com um valor de 6 milhões de reais, custou a campanha dele para deputado federal. Isso é uma loucura, isso é um absurdo, né? Então eu acho que os pontos essenciais, eles não foram tocados e perdemos, portanto, realmente uma grande oportunidade, e acho que o que foi mudado não vai alterar em absolutamente nada, não vai melhorar em nada o nosso sistema político. O nosso tempo vai permitir 2 perguntas rápidas aqui, eu acho de suma importância. Manel Carlos, gestor do Programa de Inovação de Gestão Pública do Espírito Santo Inoves e conselheiro do CRA Espírito Santo. Parabéns pela apresentação e falo pelo trabalho desenvolvido em Santo Ângelo. Se todos os prefeitos do Brasil estivessem no seu nível de conhecimento, como com sua visão gerencial, a gestão pública no Brasil estaria muito mais avançada. Eu gostaria de valer como poderia ter acesso aos seus slides apresentados, uma vez que o evento não disponibilizou na internet. Então está aqui o e-mail, vou passar, se o deputado permitir, vou passar para o pessoal para que eles possam passar ao solicitante aqui. Por e-mail, né? Tem uma outra pergunta aqui também. Quem quiser pode me dar o e-mail que eu envio. Isso, também está aqui, o deputado colocou aqui, que poderia ser disponibilizado de alguma maneira. Fizeram uma pergunta aqui, deputado. O senhor poderia disponibilizar de alguma maneira a sua palestra, o PowerPoint? Obrigado. Então ele diz, encaminhe o e-mail para ele aqui, passa num papel, que ele fará o encaminhamento para os senhores. E um outro aqui, é o último para nós encerrarmos a nossa reunião, maravilhosa, por sinal. Muito tempo que eu não vejo assim 2 aulas de administração pública no nível que poderíamos resolver o problema desse nosso país. Administrador Jorge Campos, o qual tem muito respeito, um grande professor. A gestão pública deve ser feita de forma sistêmica e integrada, onde, por exemplo, a área da gestão de segurança está interligada com a saúde, haja vista que uma área influencia a outra. Você conhece algum exemplo de gestão pública no Brasil baseada nessa orientação estratégica? Exemplo. Realmente, eu confesso que não conheço. Eu vi um exemplo, né, desse modelo de gestão vigorando aqui no Rio Grande do Sul, na época do governo Ieda Cruzius, que não é, inclusive, do meu partido. Mas eu lembro que eles implementaram exatamente este modelo, né, através da nucleação. Então, se o objetivo era melhorar a segurança, como foi dado o exemplo aqui, então você
estabelece esses objetivos, e cria um núcleo e faz parte desse núcleo, então, todas as áreas afins. Então, há uma reunião, há um coordenador daquele grupo, se estabelece os objetivos, se trabalha de forma sistêmica em busca daquele objetivo. Quer dizer, o foco é alcançar aquele objetivo, não é? E com a contribuição das várias áreas que têm afinidade com aquele tema. Então, eu lembro que aqui no Rio Grande do Sul foi implementado esse modelo. Desconheço outro governo, outro órgão público que trabalha desta maneira, mas acho que realmente esta é a forma mais adequada. Bom, senhores, devido à hora, não tivemos aqui nenhuma pergunta para o nosso colega administrador Mariano. Ficaram muitas aqui sem responder ainda, devido à avantajada da hora, e ficou a mim incumbido de passar aqui ao Mariano Zambrano uma lembrança deste evento, juntamente com o certificado da sua participação. E queria dizer, em nome dos administradores todos que aqui se encontram, que tivemos uma bela aula de administração. Pena que o tempo é pequeno para que você pudesse nos contar mais coisa que está desenvolvendo no Estado. Mostrou que há competência do administrador, por isso que esse Estado está desenvolvendo. E nós ficamos muito orgulhosos por sermos administradores e termos um administrador em país vizinho honrando a nossa profissão. Então, estamos aí deixando essa pequena lembrança e gostaria que sempre que você olhasse esse certificado que lhe é passado, que nós recebemos com muito carinho a sua palestra aqui. Gostaria de passar também ao deputado, que nos deu uma aula também de administração, e um certificado também, e que esse certificado lhe acompanhasse, viu? Dizendo que você deu uma aula e um show para nós aqui, administradores. E é o que eu sempre falo para todos os lugares que eu vou. Hora que o administrador chegar ao comando do Brasil, nós vamos ter outro país neste país. Muito obrigado a todos pela presença e vamos participar de outros eventos. Obrigado a todos.